Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. É um texto conhecido, eu acredito que você já leu esse texto. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, com certeza você já leu esse versículo. Eu queria destacar algumas coisas importantes para nós em cima desse versículo, até porque nós estamos numa semana do sobrenatural. Nós estamos aqui para poder crescer no conhecimento da palavra de Deus e do poder de Deus. E esse é um texto que mais me inspira a entender que a vida cristã é uma vida de poder. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. É muito importante que você esteja aqui hoje e esteja amanhã, porque amanhã eu vou continuar a palavra de hoje. Então hoje basicamente vai ser a parte 1, a introdução, e amanhã a gente vai se aprofundar nisso. Mas eu quero começar então lendo com você em João capítulo 14, esse versículo que fala exatamente como você deve viver a sua vida cristã. Você quer aprender como você foi chamado para viver a vida cristã, o seu cristianismo? A resposta está aqui em João 14, 12. A palavra de Deus diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço porque o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos como igreja, e que bom é estarmos aqui, que bom é podermos compartilhar da palavra, podermos aprender com o Senhor. E eu oro para que a tua palavra nessa noite penetre nos nossos corações de forma viva e poderosa, nos despertando para vivermos de fato o que o Senhor tem para nós. Portanto, Senhor, ensina-nos, fala conosco, é isso que eu te peço, e que ao sairmos daqui hoje, não sejamos mais as mesmas pessoas, mas sejamos transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, essas são palavras de Jesus. João 14, 12. Aqui em João, nesse trecho, a partir do versículo do capítulo 13, você vai encontrar Jesus reunido com os discípulos. Ele está na última ceia, momentos antes dele ir para a cruz. E ele se reúne com os discípulos e ele passa a dar para os seus discípulos diversas instruções. Ele passa a mostrar para eles algumas coisas que irão acontecer. Ele explica algumas coisas que eles vão passar. Ele conta para eles algumas coisas que ele mesmo vai sofrer. Ele também fala de algumas coisas proféticas, fala a respeito de algumas coisas do futuro. Ele dá várias instruções extremamente importantes para os seus discípulos. Talvez, depois do Sermão do Monte, essas sejam as palavras mais importantes de Jesus. O Sermão do Monte você vai encontrar em Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão que inaugura praticamente o ministério de ensino de Jesus. É o principal sermão que nós vemos registrado na palavra. Mas aqui, João capítulo 13, 14, 15 e 16, nós vemos o último sermão, o grande sermão de Jesus, poderíamos dizer assim, só que dessa vez não aberto à multidão, como foi o Sermão do Monte, mas principalmente voltado para os seus discípulos, porque eles estavam a portas fechadas, momentos antes de ir para a cruz, partilhando da última ceia. Então, se tem palavras que são importantes para a gente aprender a respeito de Jesus, obviamente todo o Evangelho é importante, mas a gente tem que prestar atenção, tanto no Sermão do Monte, quanto nessas palavras aqui. E aqui Jesus dá instruções que são específicas para os 12, para os discípulos, os apóstolos. Mas muitas das instruções também são específicas para mim e para você. E me chama a atenção nesse texto que Jesus, ele diz, ele está conversando com os discípulos, mas ele começa essa frase aqui com uma frase, com uma palavra que deixa claro que não se refere somente aos discípulos. Olha só o que ele diz, versículo 12 novamente. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim. Então ele está falando com os 12, mas ele não está falando somente para os 12. Ele está falando a respeito de quem?
De todo aquele que crê nele. Quem é que crê em Jesus? Então, se você crê em Jesus, o que ele está dizendo aqui é para você. Amém? Como eu falei, tem algumas coisas que você vai ler aqui que fica nítido, que era especificamente para os 12, para os discípulos. Mas outras coisas não são somente para eles. É para todo mundo que crê em Jesus, como esse texto aqui. É para todo aquele que crê. E o que Jesus diz aqui? Ele diz o seguinte: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus está estabelecendo aqui que toda pessoa que crê nele pode fazer as obras que ele fez. Por quê? Porque ele iria para o Pai. Então tem dois pontos importantes para a gente destrinchar aqui nesse texto. O primeiro deles é a gente tentar entender o que são essas obras que Jesus falou. E a segunda coisa é por que nós que cremos nele podemos fazer essas obras que ele falou. Então eu vou começar pela segunda parte. Por que nós, os que cremos nele, podemos fazer as mesmas obras que ele fez e fazer de modo ainda maior? A resposta está no próprio texto, porque ele iria para o Pai. O que Jesus está dizendo? Vocês viram tudo que eu vivi aqui, vocês viram tudo que eu fiz, vocês viram a maneira como eu me comportei, vocês viram os sinais que eu operei, as obras que eu realizei. Pois bem, agora está chegando o momento que eu vou consumar o meu trabalho, vou consumar a missão que me foi designada. Está chegando o momento que eu vou para a cruz, eu vou entregar a minha vida para morrer ali na cruz, vou pagar o preço que precisa ser pago, eu vou consumar a obra que me foi designada, depois disso eu vou ressuscitar, vou para o Pai, e agora, a partir daí, a missão é com vocês. Basicamente o que Jesus está fazendo aqui é quase como que uma passagem de bastão, só que ele não está fazendo isso só para os 12, ele está fazendo isso para todo aquele que crê. Ele está dizendo, eu estou indo embora, eu já vim aqui, passei 3 anos e meio com vocês, ensinei muitas coisas, fiz muitas coisas, e agora eu estou indo embora, está chegando a hora de eu ir embora. Literalmente, depois disso, eles cearam, Jesus foi preso, foi para a cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou, passou 40 dias com eles e depois foi para o céu. E neste exato momento, Jesus está sentado à destra de Deus no céu. E ele espera que aqueles que creem nele façam o quê? As mesmas obras que ele fez. Então, se Deus tem uma expectativa sobre mim e sobre você, que somos aqueles que creem nele, qual é a expectativa dele para nós? Que façamos as mesmas obras que ele fez. Por quê? Porque agora Cristo não está mais aqui. Então agora não existe mais essa realidade como existia naquela época, onde as pessoas tinham que ir até Jesus para que elas pudessem receber alguma coisa. Pensa só, você lê os evangelhos e você começa a perceber que Jesus começou o ministério dele na Galileia, e aí ele vai percorrendo as cidades da região, até o momento que ele chega em Jerusalém. Ele passa um tempo em Jerusalém, e a Bíblia deixa claro que de todas as partes vinham pessoas para serem curadas por ele, para ouvir Jesus ensinando. E aqui a gente entra então nas obras de Jesus. Quais eram essas obras? E aí a gente começa a entender que de todas as partes, pessoas vinham para serem curadas, pessoas vinham para ouvir o ensino dele, para aprender com ele, pessoas vinham para poder aprender com ele, para poder ver como ele fazia as coisas, como ele vivia. Muitas pessoas vinham porque ouviam falar de muitos milagres que ele realizou, como multiplicação dos pães, como a multiplicação dos peixes. Então eles pensavam, se eu for até Jesus eu posso ter alimento, se eu for até Jesus eu posso receber uma cura, se eu for até Jesus eu posso receber uma instrução, receber uma ajuda. Esse Jesus ele é diferente, ele faz algumas coisas diferentes do que os outros profetas faziam, do que as outras pessoas faziam. E a Bíblia deixa claro que pessoas vinham de todas as partes.
muitos tentavam tocar nas roupas de Jesus para serem curados, muitas pessoas chegavam perto dele e pediam a ele por um milagre, multidões se reuniam em torno dele para ouvir o ensino dele, e isso acontecia de cidade em cidade por onde ele ia passando. Mas o que acontecia? A gente está falando da figura de Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, caminhando aqui entre nós na terra. Aí, esse Deus vira para os discípulos e ele diz o seguinte: olha, eu já cumpri a minha parte aqui, estou indo cumprir o final dela na cruz. Depois disso eu vou para o Pai. O que vai acontecer depois disso? A missão agora é com vocês. Agora está nas mãos de vocês fazer aquilo que eu faço. Então Jesus está anunciando aqui uma mudança de realidade. Ele está deixando claro que agora as pessoas não iam precisar mais sair de todos os cantos para ir até Ele, mas que haveria uma espécie de multiplicação das obras dele, que pessoas poderiam realizar as mesmas obras que ele fez. Está dando para entender que agora ele é como se o próprio Jesus se multiplicasse em vários. É como se agora eu não precisasse, se eu fosse um judeu lá antigamente em Israel, na época de Jesus, eu não precisaria mais viajar da minha cidade longe, por exemplo de Nazaré, para ir até Jerusalém, encontrar com Jesus e vê-lo ensinando e ouvir alguma coisa dele. O que Jesus está dizendo é que agora na minha cidade teriam pessoas que fazem as mesmas obras que ele fez, e que eu poderia receber disso que ele estava falando através daqueles que creem nele, e que se eu mesmo cresce nele, eu também poderia fazer as mesmas coisas. E é tão interessante que os discípulos entenderam isso com tanta clareza, que aí você começa a ler no livro de Atos. O livro de Atos começa com Lucas explicando exatamente a promessa de Jesus, de que os discípulos poderiam fazer as obras que Jesus fez. Ele diz: vocês receberão poder do alto ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. O que começa a acontecer na igreja de Atos? Você começa a ver, através da vida dos discípulos, a realização e a manifestação das mesmas obras que Jesus fez. E é por isso que Jesus diz que aquele que crê nele faria as mesmas obras que ele fez, e eles fariam coisas ainda maiores. Ele não está dizendo que a gente faria coisas maiores do que ele fez, no sentido de qualidade, por exemplo. Porque vamos lá, gente, o que pode ser maior do que a ressurreição de Lázaro, por exemplo, que estava morto há 4 dias e Jesus ressuscitou? Difícil um milagre maior que esse, né? O que pode ser maior do que multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? Difícil você pensar num milagre maior do que isso. O que pode ser maior do que andar sobre as águas? Então, obviamente, os comentaristas e os teólogos entendem que não se tratava de uma questão de qualidade em termos de nível de milagre. Então, sobre o que ele está falando aqui? O que quer dizer obras ainda maiores? A maioria então entende que Jesus estava falando, primeiro, sobre a quantidade dos milagres. Que naturalmente, uma vez que ele está multiplicando pessoas que fazem exatamente o que ele faz, o número de sinais e maravilhas e de milagres e de manifestações das obras de Jesus aumentariam. Sim ou não? Sim. E é isso que ele espera. Ele espera que haja então um aumento daquilo que ele fez, seja das obras milagrosas dele, seja também das obras de bondade, de justiça dele, das obras do seu caráter, como perdão, amor, serviço, ensino, compreensão. Porque o que ele está dizendo é: se eu fiz, aqueles que creem em mim também vão fazer. Então isso vai aumentar, a quantidade também vai aumentar. Mas muitos comentaristas, eles vão além disso. Preste atenção. E eles dizem que não se resume somente à quantidade, mas mais do que isso, ao efeito dessas obras na vida das pessoas. Isso é muito interessante.
como assim o efeito dessas obras na vida das pessoas? Bom, quando Jesus ele curava, pensa que Jesus ainda não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado. Então, a redenção, o preço pago pela nossa redenção, pelo perdão dos pecados, ainda não havia acontecido. De modo que muitas pessoas, elas procuravam Jesus somente para serem curadas e depois iam embora e não tinha uma transformação de vida nenhuma. Só que depois da obra da cruz, da morte e ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo, existe uma mudança. Existe uma mudança de realidade, porque agora o reino de Deus se torna acessível para todo aquele que recebe o perdão dos pecados através da fé na obra de Jesus. Então o que Jesus está mostrando aqui é que as obras seriam maiores, porque elas teriam um impacto maior na vida das pessoas, como? Provocando essas pessoas para também crerem em Jesus, e não só serem curadas, ou serem restauradas, ou libertas, mas principalmente serem salvas, serem perdoadas dos seus pecados e receberem a salvação em Cristo Jesus. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo no livro de Atos, os apóstolos realizando milagres, sinais e maravilhas, e esses sinais e as obras deles e a vida da igreja primitiva provocando um impacto no mundo, que as pessoas começaram a entregar as suas vidas para Jesus e serem batizadas. Então o que Jesus está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que o desejo dele é que a igreja, que é composta de todas as pessoas que creem em Jesus, todo aquele que crê em Jesus é parte da igreja. A igreja é o povo de Deus, é o ajuntamento de todas as pessoas que creem em Jesus. Ele está dizendo que a igreja é uma multiplicação de quem ele é. Por isso a igreja é chamada de o corpo de Cristo, porque nós somos uma espécie de extensão de Jesus aqui na terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Cristo está assentado no trono, mas ele está presente aqui na terra, manifestando a sua glória através da ação do Espírito Santo. E esse Espírito age através de quem? Da igreja. Através de mim, através de você. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse do Espírito Santo, que haveria de vir sobre aqueles que crescem. Então você, aqui na terra hoje, é uma extensão de Jesus, como parte da igreja dele, do corpo dele. Você tem a responsabilidade de representar Jesus naquilo que você faz. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. O que Jesus está querendo dizer? Que as pessoas que acreditam nele, as obras delas vão ser as mesmas obras de Jesus. De modo que, se eu olhar para uma pessoa, pelas obras dela, por aquilo que ela faz, pela maneira como ela se comporta, pela maneira como ela fala, pela maneira como ela age, eu posso identificar se essa pessoa é ou não um discípulo de Jesus. O que ele está querendo dizer? Que quem crê em mim vai ser parecido comigo. Quem crê em mim vai se comportar como eu me comporto, vai pensar como eu penso, vai agir como eu ajo, vai falar como eu falo, vai fazer o que eu faço. É isso que Jesus está ensinando. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é que Cristo Jesus, Ele te deu um poder e uma capacidade tal, por meio do Espírito Santo, de que você se torne uma manifestação de quem Ele é aqui na terra. E que você saiba que hoje você é chamado para viver da seguinte maneira: exatamente como Jesus viveu. É óbvio que você não é Jesus. É óbvio que você não tem a capacidade por si próprio de fazer tudo o que Jesus fez. Mas o que Jesus está mostrando é que, se você crê nele, Ele te habilita para fazer as obras que Ele fez. Para amar como Ele amou, por exemplo. Para perdoar como Ele perdoou. Então, perceba que é meio que inconcebível para o cristão dizer: eu não consigo perdoar. Por quê? Porque o cristão, ele é capacitado, ele é habilitado pelo Espírito de Deus, que habita nele, que foi dado pelo próprio Jesus,
e pela fé em Jesus para fazer as obras que Jesus fez. Então o cristão tem, se tem alguém nesse mundo que tem a capacidade de perdoar, quem é? Aquele que crê em Jesus. Então na verdade o que precisa virar na minha mente é uma chave que, ao invés de eu pensar assim, eu não consigo perdoar, eu preciso pensar, por mais difícil que seja perdoar, Deus me dá a capacidade para que eu faça isso, porque eu creio nele. Porque se eu olhar para a minha capacidade, vamos lá, eu consigo curar um doente? Não, nem médico eu sou, gente. Não consigo. Então pela minha capacidade eu não consigo. Mas o que eu preciso mudar? A minha mentalidade, entender. Eu creio em Jesus e Ele me dá a habilidade, a capacidade para que eu ore pelos doentes e para que o poder de Deus se manifeste e eles sejam curados. Significa que todo doente que eu orar vai ser curado? Não. Significa que eu devo orar por todo doente que eu encontrar. Percebe a diferença? Por quê? Porque eu entendo que eu fui chamado para fazer as obras que Jesus fez. Jesus orava pelos doentes. Eu sigo Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele me dá a capacidade de orar por um doente. Significa que o doente vai ser curado? Não, porque eu não consigo curar. Mas significa que eu posso orar e eu devo orar. E é muito possível Deus curar através dessa oração. Aliás, nós estamos em uma igreja que tem como um dos seus fundamentos a ideia de que Deus cura os doentes, que Ele é aquele que sara. Amém? E isso se estende para todas as outras coisas. Então a minha pergunta aqui para você é: primeiro, você crê em Jesus? Se a resposta é eu creio, a pergunta subsequente é: você tem feito as obras que Jesus fez? É essa a reflexão que eu quero trazer para você nessa noite. Porque Ele está dizendo que eu posso identificar uma pessoa que crê nele pelas obras dessa pessoa. Como assim? Aquele que crê nele faz as obras que Ele fez. Significa que se eu não tenho feito as mesmas obras que Jesus faz, que Jesus fez, alguma coisa está errado na minha maneira de crer, ou na minha maneira de pensar, no meu entendimento das Escrituras. Alguma coisa está fora do lugar. E o que Deus deseja então é trazer esse reajuste para a minha vida, para que eu viva assim como Ele viveu. Veja só, nessa mesma conversa que Jesus está tendo com os discípulos, abra lá a sua Bíblia comigo, volta no capítulo anterior, vai? Capítulo de número 13. Olha só o versículo de número 34 e 35. É a mesma premissa, é isso que eu quero que você entenda. É a mesma premissa, versículo de número 34 e 35, todo mundo achou? Olha só, diz assim a Bíblia: um novo mandamento eu dou a vocês. Ele está falando com os discípulos, é a mesma conversa, é o mesmo jantar. Tanto que João 14, 12 é a continuação de João capítulo 13. Um novo mandamento eu dou a vocês, amem uns aos outros. Aí ele vai ensinar como você deve amar as outras pessoas, como nós devemos amar uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos. Deste modo, olha que interessante o 35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos. De que modo? 2 pontos. Vai explicar de que modo as pessoas saberão que nós somos discípulos dele, se vocês amarem uns aos outros. Olha que interessante. Como alguém pode saber que eu sou um discípulo de Jesus? De acordo com esse texto, pela maneira como eu amo as outras pessoas. Se eu amo os meus irmãos, se eu amo cada um de vocês, se eu amo as outras pessoas como Jesus me amou, isso deixa nítido para todo mundo, para quem é crente e para quem não é crente, que eu sou um discípulo de Jesus. Então o que qualifica um discípulo de Jesus, para além da fé em Jesus, é que essa fé não é morta. Ela é uma fé que produz frutos, uma fé que produz obras. E que obras? As mesmas obras de Jesus. De modo que se eu digo que eu creio nele, mas eu não vivo como ele viveu, alguma coisa está errada. Porque ou Jesus falou algo mentiroso, e ele é a própria verdade, não tem como mentir,
ou a minha fé precisa ser edificada, fortalecida e transformada. A maneira como eu creio talvez esteja equivocada. Porque de acordo com a Escritura, se eu creio nele, eu faço as obras que ele fez. Se eu sou um discípulo dele, eu amo como ele amou. Quem está me entendendo, gente? Portanto, a minha pergunta para você, novamente você crê em Jesus? Se a resposta é sim, e todos aqui respondemos sim no início, então a pergunta que vem é: você tem vivido como Jesus viveu? Você tem feito as obras que ele fez? E aqui esse texto de João capítulo 13, completando João 14, deixa claro para nós, como eu já falei, que não se trata somente de obras milagrosas, embora inclua também. Tem gente que vai dizer o seguinte: não, porque especialmente o grupo dos cessacionistas, aqueles que não acreditam que os dons do Espírito se manifestam hoje, que Deus opera milagres hoje como operava antigamente. Eles vão dizer: não, porque aqui tem a ver com as obras do caráter, com as obras de serviço, com as obras de perdão e de amor. E realmente, é verdade. A gente acabou de ler aqui que se amarmos como ele amou, saberão que somos discípulos dele. Então isso inclui as obras dele, de servir, de amar, de perdoar, de ter um bom caráter, de gentileza, de bondade, aquilo que a gente chama de fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, realmente. Mas, se você ler bem o texto, e você ler bem as Escrituras, você vai entender que não se resume somente a obras de caráter. Por quê? Porque todas as vezes que os evangelhos se referem às obras de Jesus, todas as vezes que o livro de Atos se refere às obras de Jesus, não está falando só das obras de caráter. Pelo contrário, normalmente não está falando das obras de caráter. Ele está falando do quê? Das obras milagrosas dele. Então, fazer as obras de Jesus não é só operar milagres, mas jamais exclui a operação do sobrenatural. Pelo contrário, é por isso que você tem o fruto do Espírito, mas ao mesmo tempo você também tem os dons do Espírito. Olha que interessante, o Espírito, ele nos dá o fruto no nosso caráter, mas ele nos dá os dons para que manifestemos esses dons, para que outras pessoas sejam edificadas e abençoadas e tocadas. Assim demonstramos que somos discípulos de Jesus, porque temos o caráter dele e fazemos as obras dele. Então nós temos o fruto de amor, alegria, paz, justiça, e agimos então de acordo com esse caráter, mas também manifestamos o poder dele, curando os doentes, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos. Nós manifestamos esse poder tendo fé, discernindo os espíritos, orando pelos doentes, ensinando, servindo, sendo hospitaleiro, manifestando os dons do Espírito que estão presentes nas Escrituras. Quem está me entendendo? Onde eu quero chegar aqui? Que nós somos indesculpáveis. Como assim? Não existe desculpa para não viver a vida de Cristo. Porque se você disser assim: é muito difícil virar a outra face, é muito difícil amar como Jesus, é muito difícil servir como Jesus, ele vai dizer: é por isso que eu te dei o meu Espírito. Por isso que o fruto é do Espírito, não é seu. Nós que crescemos na igreja, eu não sei você, mas eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Nós temos a tendência, infelizmente, de associar a gente tem a tendência de associar o que Deus faz na nossa vida à nossa meritocracia, ao nosso mérito, à nossa habilidade, à nossa capacidade. Então a gente sempre vai pensar naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos produzir. Mas o Evangelho nunca é sobre o que eu posso fazer e produzir, e sim sobre aquilo que Deus é capaz de fazer e produzir. Amém? Sempre tem a ver com o que Deus faz e não com o que eu faço. Então quando eu digo assim, olha, é muito difícil amar, é muito difícil perdoar, virar a outra face, é muito difícil controlar a minha língua,
A resposta de Deus é porque você está tentando com a tua força e não adianta, você nunca vai conseguir ter o caráter de Jesus pelo teu esforço. Você nunca vai conseguir agir como Jesus agiu pela tua capacidade. Por quê? Porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E uma vez alcançados pela graça de Deus, Deus faz o que então? Nos dá o seu Espírito. Então a resposta dele é: você não consegue, é por isso que eu te dou o meu Espírito e ele produz o fruto em você. Se você perceber, as obras da carne, elas são antíteses para o fruto do Espírito. Aquilo que eu produzo vem da minha carne, mas aquilo que o Espírito produz é o fruto que vem dele. Então eu preciso entender que eu realmente não consigo, mas aí a resposta de Deus é: eu te dei do meu Espírito, e pelo meu Espírito você pode fazer isso. Aí se eu disser assim: mas eu não consigo orar pelos doentes, eu não consigo profetizar, eu não consigo me mover nos dons do Espírito, eu não consigo ver alguém doente e orar por essa pessoa, porque eu tenho receio, eu tenho medo, eu não sei, eu tenho dúvida. E aí Deus está falando de novo: é porque você está tentando se mover na sua capacidade, e você mesmo não consegue. Você acha que você vai botar a mão numa pessoa, ela vai ser curada? De quem você acha que é? Que poder você acha que você tem para fazer isso? O único capaz de fazer isso é o próprio Deus. E aí a resposta de Deus é essa: é por isso que eu te dou o meu Espírito, e o meu Espírito através de você pode fazer. Quem está entendendo, gente? Isso é uma coisa simples. Outro dia, logo que eu me mudei para Belém, para quem não sabe, um dos trabalhos que eu faço, eu sou tradutor há mais de 10 anos já. Eu faço trabalhos de tradução do inglês para o português. Eu já fui professor de inglês e também faço trabalho de tradução. E quando eu me mudei para Belém, eu comecei a fazer um trabalho de tradução para uma empresa canadense que estava prestando um serviço para o governo do estado. E aí eles me contrataram junto com uma amiga para fazermos o trabalho de tradução. E ali nós éramos um grupo de mais ou menos umas 10, 12 pessoas trabalhando numa mesma sala. E dentre esse grupo de pessoas, basicamente era eu e essa moça, que também era da nossa igreja, que éramos cristãos. Ninguém mais era cristão ali dentro. E eu sou uma pessoa muito tímida. Meu temperamento é um temperamento mais melancólico, mais introvertido. Então eu sou o tipo da pessoa que, se eu tiver aqui a minha estação de trabalho, eu vou chegar, eu vou sentar, olá pessoal, bom dia e tal, eu vou sentar na minha estação de trabalho, vou ficar aqui trabalhando quietinho, fazendo meu trabalho o dia inteiro, com meu fone de ouvido, e não vou nem falar nada com ninguém, a não ser que alguém venha falar comigo. Eu sou essa pessoa. Então, para uma pessoa como eu, é muito difícil eu puxar conversa com alguém. Eu não sou o tipo da pessoa que eu estou no ponto de ônibus e puxo conversa com qualquer um. Eu não sou o tipo da pessoa que entra no Uber e começa a conversar com o motorista. Eu sou o contrário. Eu sou o tipo da pessoa que entra no Uber, põe o fone de ouvido e eu oro para que o motorista não puxe assunto comigo. Então é difícil para mim falar assim: eu tenho que pregar o evangelho para as pessoas que eu não conheço. Meu Deus, isso é amedrontador. Eu vou ter que parar e conversar com uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, e conversar com ela e falar para ela sobre um assunto que talvez ela nem vai querer ouvir. Então eu estou ali, seguindo a minha rotina de trabalho, todos os dias. Mas quando você entende o que a Bíblia ensina, você não consegue ficar preso ao seu temperamento. Você não consegue ficar preso às suas limitações de personalidade. Porque você entende o quê? Aquele que crê em Jesus faz as mesmas obras que ele fez. Então, a tua cabeça fica pensando diferente. Senhor, eu sei que é muito difícil, mas eu sei que o Senhor vai me dar oportunidade. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa aqui. E aí você então... Estou ali exercendo o meu trabalho. Primeira coisa, eu procuro ser excelente no meu trabalho. Porque eu entendo que eu não estou trabalhando para a empresa canadense, eu não estou trabalhando para o governo do estado, eu não estou trabalhando para ninguém ali dentro daquela sala, eu estou trabalhando para quem? Para Cristo. Porque é isso que a Bíblia ensina. Aquele que trabalha, deve trabalhar como para o Senhor, sabendo que vai receber dele a recompensa. Então minha recompensa não é o salário que eu recebia no final do mês, a minha recompensa é a glória de Deus manifestada através da minha vida, é Deus sendo glorificado na excelência do meu trabalho, amém?
Por quê? Porque eu creio em Jesus. Gente, vamos entender a vida de Jesus? Durante 30 anos da vida dele, ele não ficou curando os doentes por aí, fazendo grandes milagres. Pelo menos não que a gente tenha registro. Sabe o que ele ficou fazendo durante 30 anos da vida dele? Servindo José, servindo Maria, servindo a comunidade de Nazaré, trabalhando na carpintaria, construindo casas, construindo móveis. Era isso que ele ficou fazendo. E Deus era glorificado. A Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria. Então você precisa entender que fazer as mesmas obras que Jesus fez é fazer tudo o que você faz para a glória de Deus. É fazer tudo o que você pode fazer para que Deus seja visto e glorificado através de você. Se você tiver a oportunidade de orar por um doente, você vai orar. Mas se você não tiver a oportunidade, você não vai glorificar Deus. Você não vai fazer as mesmas obras que Jesus fez. Pelo contrário. Um dia tem uma história conhecida de que um sapateiro chegou para Lutero e perguntou: Lutero, como eu sou sapateiro, como eu posso glorificar a Deus? E ele estava esperando que Lutero dissesse para ele: larga a sapataria, vai ser um monge, vai ser um missionário, vai ficar no convento ou vai ficar em algum canto por aí no mosteiro, orando e se dedicando a Deus e jejuando. E aí Lutero virou para ele e falou assim: faça o melhor sapato que você puder e venda a um preço justo. Assim você vai glorificar a Deus. O que Lutero estava ensinando para aquele sapateiro? Quando você crê em Jesus, você faz tudo o que você faz como se fosse o próprio Jesus fazendo. Como Jesus faria um sapato? Como Jesus venderia esse sapato? Qual seria a motivação de Jesus ao fazer isso? É assim que começa. Então estou lá fazendo meu trabalho, fazendo da melhor maneira que eu posso fazer, procurando ser excelente. E pela graça de Deus eu tive muitos feedbacks positivos da excelência do meu trabalho e da qualidade do meu trabalho. Um dia estou ali trabalhando, e aí um dos rapazes, que era um dos funcionários ali, ele chega e ele começa a reclamar de uma dor no pulso. Estou aqui fazendo meu trabalho. Aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que ele fez. Eu não posso simplesmente deixar isso passar, gente. Sim ou não? Aí eu tenho que deixar de lado. Ah, mas eu sou introvertido. Ah, mas o que ele vai pensar? Ah, mas o que vão dizer? Gente, diante de Deus, eu me levantei. Na hora que eu ouvi isso, tirei meu fone para ver se eu estava ouvindo direito. Realmente ele estava reclamando. Aquele momento que você respira fundo. Vamos lá, Espírito Santo. Você levanta. E aí você está com uma dor no pulso. Aí ele: faz tantos dias assim e tal. Cara, será que eu posso orar por você? Gente, dentro de mim, pensa o suador assim, ó. Pensa o calor que estava já, para além do calor de Belém, o calor do meu nervosismo ali, de fazer uma coisa no meio do trabalho, levantar e pedir para orar pelo rapaz na frente de todo mundo. Ele olhou, arregalou o olho para mim e falou: não, é que eu sou cristão, e eu acredito que Jesus cura, e eu já vi Jesus curar várias pessoas. A oração não quer demais, né? Deixa eu orar por você. Ele: tá bom. Quando ele falou tá bom, eu já fiquei confiante, né? Eu falei: glória a Deus. Orei por ele, fiz uma oração rápida, falei para ele: testa aí e tal. Passou um tempo, ele veio falar que não estava mais doente, que a dor havia passado. Mas eu não estou te contando isso por causa disso, estou te contando por causa do que aconteceu depois. Aí no intervalo, um dos rapazes veio: que legal que você fez lá, que você orou por ele, né, cara? Eu vou na igreja de vez em quando também. Eu falei: é mesmo? Aí você começa a ficar confiante, né? Sério? Ele: eu sou filho de pastor, mas tem muitos anos que eu me afastei da igreja. De vez em quando eu vou, mas meu irmão também já não quer mais nem saber de igreja e tal, mas eu, de vez em quando eu vou. Aí veio uma outra: comecei a te seguir no Instagram, vi lá as tuas postagens, muito legal o que você faz. Eu queria entender melhor sobre a Bíblia. Aí veio outro: cara, me conta uma coisa aí. Como é que é esse negócio da Bíblia e tal? Já que você gosta de Bíblia e tudo mais, me explica aí, porque eu acredito que Jesus existiu, mas não acredito que os milagres lá na Bíblia é verdade. Como que é isso? Eu comecei a conversar. Então comecei a conversar com outro. Resumindo a história, eu tive a oportunidade de evangelizar todo mundo no meu trabalho. Um deles virou para mim e falou assim: cara, você é diferente dos crentes que eu conheci por aí.
Se eu não fosse crente, eu até te chamava para fumar um baseado comigo, para a gente conversar. Falei, olha, para fumar o baseado não dá, mas assim, se quiser, a gente pode sair para bater um papo, e a gente pode conversar mais. E eu comecei a ensinar a Bíblia para eles. Eles começaram a me seguir no Instagram, comecei a pregar o Evangelho para eles, comecei a falar de Jesus. E tudo começou como? Com eu quietinho fazendo o meu trabalho, com excelência, aproveitando uma oportunidade que Deus abriu e semeando o Evangelho de Jesus na vida de cada um deles. Eu não forcei ninguém a ir para a igreja, não forcei ninguém a aceitar Jesus, nem nada disso. Eu preguei o Evangelho para cada um deles, com a minha vida e com as minhas palavras. Mas o que faz toda a diferença é quando as tuas palavras, elas podem ser vistas através das tuas obras. Porque aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que ele fez. E aí vem a consequência, e coisas ainda maiores. Porque através do ato de fazer uma das obras de Jesus, eu pude fazer outras obras de Jesus. Eu pude semear Jesus, eu pude pregar, eu pude ensinar, eu pude orar por cura, eu pude manifestar Jesus ali dentro, através das minhas obras e das minhas palavras. Porque eu precisei colocar na minha mente, não interessa quão introvertido eu sou, não interessa quão grande é o meu nervosismo, não interessa se eles vão gostar ou não. Jesus é atraente. Jesus transformou a minha vida, Jesus curou o meu interior, Jesus me salvou, me libertou, Jesus me deu vida nova, e Ele me disse que se eu creio nele, eu posso fazer as mesmas obras que Ele fez, e é exatamente isso que eu vou fazer toda vez que eu tiver a oportunidade. E é isso que é meu convite para você hoje. E eu volto na minha pergunta: você crê em Jesus? Se a resposta é sim, faço uma nova pergunta: você tem feito as obras que Ele fez? Quando a gente olha para a sua vida, e eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, que você nunca vai pecar, pelo contrário, a Bíblia é tão incrível que ela deixa claro que nós vamos pecar e vamos cometer muitos pecados. Mas quando eu entendo que eu, que creio em Jesus, posso fazer as mesmas obras que Ele fez, e eu entendo que isso é por meio do Espírito Santo, o que eu vou fazer quando eu pecar? Eu vou me arrepender, eu vou reconhecer que eu não fiz as mesmas obras de Jesus, então eu me arrependo disso, me levanto, para quê? Para fazer as mesmas obras de Jesus. E essa é a vida do cristão. Se ele peca, ele se arrepende, porque ele entende, isso aqui não é uma obra que Jesus faria, vou fazer aquilo que Ele faria. Entende? Quando algo acontece na sua vida que não é o que você gostaria, qual é a tua postura? Você reclama? Você murmura? Você questiona Deus? Ou você lembra, não, eu faço aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez quando Ele estava angustiado até a morte? Ele foi para o Getsemane, Ele se ajoelhou, Ele orou ao Pai, Ele colocou diante de Deus a angústia dele. Perceba que Jesus é um modelo perfeito para que nós vivamos a vida que Deus deseja para nós, porque é para isso que Ele veio. Ele veio te tirar do império das trevas, trazer você para o reino da luz, te capacitar para viver a vida que Ele deseja para você. Uma vida que manifesta a realidade do reino de Deus e que glorifica a Deus. Amém? Então, eu não sei como você chegou aqui, ou como tem sido a sua semana, os teus dias, mas o meu incentivo para você aqui hoje, primeiro, é você lembrar que não importa quem você foi, quem você é, as tuas habilidades, as tuas capacidades. A primeira coisa que Deus deseja e que Deus quer de você é o seguinte: que você creia nele. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Quando você coloca a sua fé em Jesus, você está dizendo: eu não confio na minha capacidade, na minha habilidade, no que eu tenho, no que eu possuo, no que eu sei, no que eu posso. Eu não confio no meu currículo, eu não confio na minha personalidade, eu não confio na minha inteligência, eu não confio no meu conhecimento.
Eu sei que nada disso pode me salvar, nada disso é suficiente para que eu tenha satisfação, nada disso é suficiente para que eu seja realizado. Só Jesus. Então isso é crer em Jesus. Então eu coloco a minha confiança em Jesus, a minha realização, a minha vida, o meu prazer, a minha satisfação, o meu sucesso, todo depende e está em Jesus. Quando você crê nele, aí vem a segunda parte. E eu sei que ele me capacita para fazer as mesmas obras que ele fez, em todo tempo, em todo momento. Então eu não sei como tem sido a tua jornada, a tua vida, as tuas circunstâncias, mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: coloque a sua fé em Jesus e entenda que independentemente das circunstâncias que estão à sua volta, você foi chamado para fazer as mesmas obras que ele fez. Isso significa que você pode permanecer confiante e descansando na bondade de Deus, que você pode ver milagres sobrenaturais acontecendo através de você, que você pode passar pelas situações mais difíceis e improváveis e ainda assim permanecer firme, porque você pode fazer as mesmas obras que ele fez. Fazer as mesmas obras que Jesus fez não significa que tudo vai dar certo o tempo todo, toda hora, do jeito que a gente quer, como a gente quer. Significa que nós podemos permanecer firmes, porque sabemos quem somos e de quem somos. Quando você sabe quem você é e de quem você é, você sabe o que foi chamado para fazer. Então você vive para glorificar a Deus em todo o tempo. Como Paulo e Silas, que estavam na prisão, eles tiveram as suas roupas rasgadas, eles foram açoitados, eles estavam machucados, ensanguentados, foram colocados numa solitária, estavam sendo torturados. E o que eles faziam? Eles louvavam a Deus. Nessa ocasião, as portas das prisões se abriram. Mas fica nítido que eles não estavam buscando serem libertos da prisão. Eles não louvavam como um meio condicional para serem libertos da prisão. Porque quando as portas da prisão se abriram, eles não fugiram, eles não foram embora. Sabe o que aconteceu? O carcereiro estava prestes a tirar a própria vida. Paulo viu aquilo, mesmo tendo sido liberto das suas algemas e as portas das prisões abertas, e ele se importa com a vida do carcereiro. Ele disse: não faça isso, estamos todos aqui. O que Paulo estava fazendo? Ele se importou mais com a vida do carcereiro do que com a liberdade dele, porque ele entendeu que ele foi chamado para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Então, quando ele estava preso, ele estava glorificando a Deus. Para ser liberto? Não, mas porque ele poderia fazer as mesmas obras que Jesus fez. Eu sou completo nele, eu tenho tudo que eu preciso e eu vou glorificá-lo, porque em tudo eu posso ser grato e glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Se a prisão abrir, se a prisão não abrir, se tiver fartura, se tiver necessidade, se der certo, se não der certo. Quando as prisões se abrem, ele não vai atrás da liberdade, ele vai atrás do carcereiro. Ele faz as mesmas obras de Jesus. E o carcereiro que antes estava querendo tirar a vida dele, agora depois estava sentado à mesa comendo com eles. O que aconteceu aqui? Você tem duas pessoas, Paulo e Silas, que entenderam que a fé em Jesus é suficiente e que eles podem fazer as mesmas obras que ele fez. Teve outras vezes que as prisões não se abriram, e nem por isso Paulo deixa de glorificar a Deus. Porque o ponto principal é em quem está a sua fé, em quem você crê. E uma vez que você crê em Jesus, como é que você vive? Quais são as suas obras? O que você faz? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus chamou cada um de nós aqui como igreja para representarmos quem Ele é. Eu comecei falando isso, que nós como igreja somos uma manifestação de Jesus aqui. E a minha pergunta é: se as pessoas pudessem conhecer a Jesus somente através do que elas observam na sua vida, que versão de Jesus elas teriam? Se elas não tivessem Bíblia para ler, o que muitos não têm, porque eles, apesar de terem acesso, não têm conhecimento, não leem a Bíblia. Então, como as pessoas vão conhecer Jesus? Através daquilo que elas observam em você. Foi isso que o carcereiro fez. Eu não ia entrar nem nessa parte do carcereiro, mas por alguma razão eu sinto de falar isso. O que o carcereiro fez, gente? A Bíblia diz que quando ele ouviu as palavras de Paulo, ele pediu luz e ele correu e lançou os seus pés de Paulo e Silas e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo?
Porque ele viu no carcereiro alguém, ele viu em Paulo e Silas algo e alguém que eles tinham que ele não tinha. O carcereiro, diante da possibilidade de perder o emprego dele, pensou em tirar a própria vida. Mas quando ele viu Paulo e Silas, que cantavam louvores e que se importaram mais com a vida dele do que com a liberdade deles, ele percebeu, eles têm algo que eu não tenho. Eles têm alguma coisa diferente. E a pergunta dele é, o que eu preciso fazer para ter o que vocês têm? E eu concluo dessa forma hoje. Se as pessoas só pudessem conhecer Jesus através daquilo que elas observam na sua vida, que versão de Jesus elas estariam conhecendo? Que versão de Jesus elas iriam receber? Será que elas iam conhecer um Jesus que cura? Um Jesus que ama? Um Jesus que serve? Que perdoa? Que liberta? Um Jesus que salva? Um Jesus que é generoso? Um Jesus que é humilde e manso de coração, um Jesus que é simples, um Jesus que é puro, um Jesus que é gentil, um Jesus que é rigoroso com as injustiças e ao mesmo tempo trabalha e luta pela justiça, um Jesus que é amoroso, um Jesus que é poderoso. Que Jesus as pessoas iam conhecer? Que versão dele elas iam ver? Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós somos uma manifestação dele e que se cremos nele, fazemos as mesmas que ele fez. Quero que vocês coloquem de pé nesse momento. Não existe ninguém perfeito. Não existe nenhum ser humano na terra que você olhe e fala assim, ele faz exatamente tudo que Jesus fazia. Talvez existam alguns que cheguem perto, mas não existe ninguém que você vai falar assim, esse aqui é 24 horas por dia, 7 dias da semana, igualzinho Jesus em tudo. Não. Mas como cristãos, qual é a nossa responsabilidade? Buscar conhecer Jesus a tal ponto de que façamos e sejamos como Ele o máximo que pudermos. É buscar fazer as obras que Ele fez e agir como Ele agiu e ser como Ele é o quanto pudermos. Nos momentos de lazer, nos momentos com os seus filhos, no trabalho, na faculdade, no colégio, em casa, sentado, assistindo um filme. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Quais têm sido as nossas obras, as suas obras? Deus te chamou para ser um reflexo de Jesus nessa terra. Deus te chamou para ser uma extensão de Jesus. E o mundo está carecendo de conhecer Jesus. Qual é a versão de Jesus que eles vão conhecer através de você? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E que por um instante você reflita sobre isso. Você reflita sobre isso. Qual é a versão de Jesus que as pessoas estão lendo, conhecendo, recebendo através de mim? Qual é a versão de Jesus que eu tenho transmitido